Olá, você que está me assistindo agora, tudo bem com você? Meu nome é Rosana de Montalverne, eu sou editora de literatura infantil e juvenil. E hoje eu estou aqui para conversar com você sobre esse livro, Contos da Meia-Noite do Mundo. Autor, Rodolfo Castro, as ilustrações são de Alexandre Camanho e a tradução é do Caio Ota e a editora é a Aletria. Sempre que eu pego um livro, eu gosto muito de apreciar a capa do livro. Me chama muito a atenção o título, porque o título já começa a nos contar a história do livro. Depois, a quarta capa do livro sempre tem um texto que nos diz um pouco mais a respeito. Esse livro aqui, em especial, tem também um prefácio do próprio autor, Rodolfo Castro, em que ele nos conta como que ele pesquisou, por que ele teve a ideia de escrever essa obra. No final tem o pós-fácio, e o pós-fácio é um texto também que nos elucida um pouco mais, amplia um pouco mais a nossa compreensão e contextualiza mais a obra, e no caso, o pós-fácio é da professora Eliana Yunis, que é pesquisadora da PUC-Rio e titular da Cátedra Unesco de Leitura. O livro também tem algo que eu, como editora, e acho muito importante, é a ficha catalográfica. Então, na ficha catalográfica, tem todas as informações sobre o livro. Então, qualquer dúvida que você tiver, busque a ficha catalográfica. Até o nome do bibliotecário que fez a ficha está aqui. Então, pessoal, vamos começar a conhecer a obra Contos da Meia-Noite do Mundo pelo seu título. Esse título, Contos da Meia-Noite do Mundo. Mas por que Meia-Noite do Mundo? Porque as histórias, os 3 contos que estão aqui, são contos que remetem à Idade Média. E a Idade Média ficou conhecida como Meia-Noite do Mundo porque era a Idade das Trevas, era um tempo de pragas, um tempo sombrio da humanidade, um tempo em que as histórias eram contadas e recontadas tanto nos castelos quanto nos casebres, tanto nas masmorras, eram passadas de boca em boca. É como se fosse a pré-história dos contos de fadas. Na verdade, não havia fadas naquela época. Havia sim muita doença, violência, perigos, morte, sempre rondavam, mas as histórias serviam para ensinar as pessoas as experiências, valores e passar os conhecimentos de geração em geração. Rodolfo Castro, então, foi estudar essa pré-história, essa raiz do conto de fada, e encontrou versões que ele recontou neste livro de 3 contos de fadas muito conhecidos de todos nós. Chapeuzinho Vermelho é a Donzela Feroz, a Cinderela é Maldito Pé Pequeno e a Bela Adormecida é a Matéria do Silêncio. Ao contrário dos contos de fadas, como nós conhecemos atualmente, neste livro, os finais felizes dão lugar ao sombrio, ao hediondo, e expõem alegoricamente os perigos do mundo, a denúncia social, a violência iminente, e é por isso que esse livro é perfeitamente adequado para os alunos do 8º e 9º ano. O tema aqui é mistério e fantasia. O gênero é o conto. E se vocês quiserem detalhar mais com os alunos, o subgênero é o conto fantástico, o conto maravilhoso. O autor do Contos da Meia-Noite do Mundo, o Rodolfo Castro, é argentino, mas é radicado em Lisboa, Portugal. E ele é professor, contador de histórias e escritor. É também pesquisador dos contos de tradição oral. A técnica usada pelo ilustrador Alexandre Camanho foi o bico de pena. E as ilustrações, elas nos remetem muito a esse ambiente dos contos da Meia-Noite do Mundo, a esse tempo antigo e sombrio da Idade Média. E por que mediar a leitura com os alunos é tão importante?
Porque, em primeiro lugar, ler é um direito, né? Mais do que um dever, ler é um direito de todos nós, porque a leitura nos humaniza. É a leitura que propicia essa ressignificação simbólica do mundo, de si, do outro, né? Conhecendo os personagens, conhecendo o universo daqueles personagens, entrando no enredo, na vida daqueles personagens, eles ganham vida mesmo no nosso imaginário. E é aí que a mágica se dá. É aí que nós nos transportamos e conseguimos entender melhor o mundo que nos cerca. Então é isso que nós temos que apresentar para os alunos, apresentar o antes do livro, né? Fazer algumas atividades antes, fazer algumas atividades depois, e lembrando que este livro que nós estamos falando aqui hoje tem um manual para você, que você pode encontrar diversos exercícios e fazer com seus alunos em sala de aula. O importante é que eles saiam felizes de dar conta de ler um livro até o final, de compreender aquele livro, de fazer o que eu chamo de 3 níveis de leitura. Ler, né? Decifrar o código linguístico, depois compreender, saber o que aquilo quer dizer, e o 3º nível de leitura, que é aquela produção de sentido. Ou seja, o que aquela leitura vai deixar dentro do leitor? O que ela vai carregar? Em que momento ela vai se sentir importante ao virar para um colega e falar assim: lê esse livro é assim, assim, assado, fala disso, disso e disso, e até mesmo, por que não, compartilhar o livro nas suas redes sociais. Nesse momento de mediar a leitura com os alunos, a gente pode apresentar outras leituras para eles. Para esse livro, Contos da Meia-Noite do Mundo, tem um outro título, também da editora Letria, que é esse aqui, ó. Chama-se Barba Azul. A autora e ilustradora é Anabela Lopes. Barba Azul também é um conto de fadas muito antigo, que tem uma temática também sombria, né? E Barba Azul foi compilado originalmente por um francês chamado Charles Perrault. E a Anabela Lopes faz um reconto muito bonito, significativo. O livro já obteve vários prêmios, vale a pena conferir. Outra dica é este filme aqui, ó, O Labirinto do Fauno, que traz também toda essa atmosfera do fantástico, do maravilhoso, do mistério, que condiz, que combina muito bem com os contos da meia-noite do mundo.